Shalom, que rica oportunidade. Podemos mais uma vez abrir a palavra de Deus e nela meditar. No domingo passado eu falei sobre desafio. Hoje nosso incentivo é mais no sentido de conhecimento, de ensino da palavra. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia, ligar o seu smartphone no Evangelho de João, no capítulo 4. João, capítulo 4. Eu vou depois destacar apenas os versos 23 e 24. Porém, nesse contexto, a gente vê que Jesus, ele estava indo da Judeia para a Galileia. E ele atravessava a província de Samaria por volta de meio-dia e, cansado, ele parou um pouco na cidade chamada Sicar, onde havia uma fonte. Nisso veio uma mulher samaritana e travaram um diálogo muito importante. A mulher, mesmo sem saber exatamente quem era Jesus, mas gostando dele, aproveitou e fez uma pergunta para Jesus. Deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta para você também. Se você estivesse frente a frente com Jesus, que pergunta que você faria? A pergunta da mulher foi a seguinte: onde era o lugar certo para adorar a Deus? Com a divisão do povo de Israel entre Reino do Norte e Reino do Sul, os do Reino do Norte diziam que deveriam adorar em Samaria, que era a capital. Os do Reino do Sul não. O certo é adorar em Jerusalém. Então ficava essa disputa: adora-se em Samaria ou adora-se em Jerusalém? Interessante observar então que ela não era uma incrédula. Ela conhecia a história, sabia do poço que Jacó havia perfurado, mas embora ela fosse uma religiosa, ela não conhecia Jesus. Na realidade, ainda hoje, tem muitos religiosos que ainda não conhecem a Jesus. E então nós chegamos no nosso texto, nos versos 23 e 24, Jesus respondeu para aquela mulher, dizendo que o importante não era onde, mas quem e como adorar. Então o versículo 23 diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão quem? O Pai. Como? Em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para ser seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, já temos sim adorado, cantado, ofertado, tempo gostoso com as crianças. Mas agora, Senhor, nós queremos te pedir em nome de Jesus que tu ministre-nos através da tua palavra. Eu orei, estudei, pedi da tua parte a palavra e agora nós contamos com a unção do Espírito Santo para que a tua palavra chegue, toque, ministre aos nossos corações e sejamos ensinados, edificados e abençoados em nome de Jesus. Amém. Amém. O que normalmente as pessoas procuram hoje? Normalmente procuram bem-estar, procuram um bom emprego, procuram dinheiro, procuram um bom casamento, procuram sucesso. São muitas coisas que as pessoas procuram. Mas quando nós olhamos esse texto, o que Deus procura? E o versículo responde: verdadeiros adoradores. Esta é a procura de Deus. Verdadeiros adoradores. Agora,
Se ele procura verdadeiros adoradores, é porque existem também os falsos. Aliás, Jesus repetiu lá em Mateus capítulo 7, versículo 6, o que o profeta Isaías tinha dito no capítulo 29, versículo 13, que diz assim: este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste somente em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Então ele está ensinando o risco, falando sobre o risco de muitas vezes com a boca bendizer, louvar, adorar, mas o coração não está fazendo isto. Então não é uma verdadeira adoração. Adoração, ele vem do latim e significa reverência, devoção, prestar culto, idolatrar, venerar. Então, quem devemos adorar? Somente a Deus. E isto significa afirmar a sua supremacia, a sua glória, reconhecer o seu senhorio e majestade, enaltecer os seus atributos. Então, para adorar verdadeiramente a Deus, nós precisamos conhecê-lo. Assim, eu gostaria de dedicar uma boa parte da nossa mensagem falando um pouco de quem é Deus, apesar de jamais podermos conhecê-lo totalmente. Deus não pode ser explicado, não pode ser definido de uma forma que seja compreensiva totalmente aos homens, porque Deus, em sua plenitude, ele é incompreensível para nós. Nós conhecemos a Deus apenas com base no que ele se revela a nós. E há muito sobre Deus que nós não conhecemos. Ou porque o nosso intelecto não consegue compreender, ou porque ele não nos revelou. Porém, o que conhecemos dele é o que ele nos revela nas Escrituras. E ele nos revelou tudo o que precisamos de fato saber. Então, embora nós não possamos conhecer totalmente a Deus na sua integralidade, ele se revela a nós aquilo que nós precisamos saber e conhecer e que é suficiente. Para facilitar o entendimento, a teologia sistemática, ela tem um capítulo que trata dos atributos de Deus. Subdivide em atributos naturais ou incomunicáveis, que são aqueles atributos exclusivos de Deus. E também os atributos morais ou comunicáveis. Atributo significa o que é próprio, característica de algo ou de alguém, a sua particularidade. No caso de Deus, trata-se das qualidades de Deus. Então, quando nós entendemos esses atributos, nós descobrimos como Deus é glorioso e digno de ser adorado. Então, nós vamos ver alguns dos atributos de Deus. Um deles é a aceidade, ou seja, que Deus é autoexistente, independente, e não necessita de nada, não necessita de ninguém para ele existir. Se você crê em Deus, ele existe. Se você não crê, ele continua existindo. Porque Deus é Deus e autoexistente. Ele existe em si mesmo.
Um outro atributo é a eternidade. Deus sempre existiu, não foi criado por ninguém e está acima de qualquer limitação do tempo. Ele não tem começo, ele não tem fim, para ele não existe passado, não existe presente e nem futuro, mas a eternidade está em Deus. Você está me acompanhando? Diga amém. Quase que eu vi. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Um outro atributo é da unidade. Deus é um. 3 pessoas formam um único Deus. Sua essência é indivisível. Não se divide, é um Deus. O Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Um outro atributo de Deus é a imutabilidade. Deus não muda jamais. Deus sempre esteve e está e estará da mesma maneira. Deus não muda nas suas promessas, Deus não muda no seu amor, Deus não muda no seu comportamento, Deus não muda no seu pensamento a nosso respeito. Um outro é a infinitude. Deus é infinito e não sofre qualquer tipo de limitação. O tempo e o espaço não podem limitá-lo. Esse aspecto é chamado na teologia de transcendência. Deus transcende todo o tempo, todo o espaço. Ele vai acima de todas as coisas. Também tem a onipresença. Ele está presente em toda parte. Eu falei recentemente sobre isto. E eu disse quão precioso para nós que temos familiares distantes em outros países. E nós sabemos que a onipresença de Deus nos traz conforto, alegria, porque sabemos que o Deus que está conosco está com todos em todos os lugares onde Ele é invocado. Também tem a onipotência. Deus possui todo o poder. Seu poder é infinito. Seu poder é ilimitado. Ele é capaz de cumprir todos os seus propósitos. Nada foge do poder e da autoridade de Deus. Glória a Deus por isso. Também a onisciência. Deus conhece todas as coisas. Ele não precisa pedir nenhuma informação para ninguém e nem tampouco tem dúvidas, porque Ele é onisciente. Ele sabe de tudo. Mais uma, a soberania. Deus controla todas as coisas. Entretanto, a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Com tudo isto, ele não é um simples espectador da história, mas ele age, controla e conduz todas as coisas de acordo com o seu propósito. Esse aspecto é chamado na teologia de imanência. Agora, algumas pessoas, por não compreenderem os atributos de Deus, cometem alguns erros graves, priorizando um atributo em detrimento do outro. Por exemplo, a Bíblia diz em 1 João, capítulo 4, versículo 8, é um atributo de Deus. Deus é amor. Em João 15, versículo 13, diz:
ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Mas diz também, em Salmo 9, versículo 8 e outros textos, diz que ele é justiça, ele mesmo julga o mundo com justiça. Então nós vemos aqui dois atributos, amor e justiça. E alguns erroneamente interpretam como se Deus fosse mais amor do que justiça. E essa compreensão equivocada resulta na heresia do universalismo. Ou seja, que Deus, por ser amor, ele salva a todos, independente das atitudes, dos atos e das decisões das pessoas. Deus é amor, mas ele também é todo justiça. O fato dele providenciar o plano da salvação não o faz mais amor do que justiça. E o fato dele punir o pecador que não se arrependa de seus pecados não o faz injusto ou menos amoroso. Isso é importante que nós entendamos. Então, o nosso amor, a nossa adoração é única e exclusivamente a Deus. Quando nós o conhecemos, quando nós sabemos quem Ele é, então nós adoramos somente a Deus. Então o mais importante não é onde se adora, mas quem se adora. E nós adoramos a Deus. Agora preste atenção a algo importante que eu vou falar para você riscar do seu vocabulário. Algumas pessoas dizem, ai, eu adoro essa comida. Ai, eu adoro meu marido. Ai, eu adoro a minha esposa. Ai, eu adoro a minha igreja. Risca isso. Porque nós adoramos somente a Deus. Podemos gostar muito de determinado prato. Eu amo a minha esposa. Eu amo a Shalom. Mas eu adoro somente a Deus. Grave isto. Então, ele busca quem o adore. Mas que o adore dentro do seu padrão. Não do jeito que queremos. Às vezes nós queremos adorar a Deus da nossa maneira, do seu jeito. Eu acho que é assim. Deus tem o padrão, como Ele quer que nós o adoremos. Mais uma coisa importante. Nós não podemos estabelecer imagem ou representação de Deus, porque Ele é Espírito e não existe figura, imagem alguma que o represente, que o expresse, que expresse o seu caráter, a sua santidade, o seu poder. Nós o adoramos em espírito e não devemos colocar imagem ou qualquer outro tipo de representação. Assim a Bíblia nos ensina. Adoração é algo essencial no culto. Nós estamos em culto a Deus. E adoração é essencial no culto. Nós nos encontramos para adorar a Deus. É claro que quando a gente está num culto, a gente é abençoado, a gente recebe bênçãos, mas nós não podemos ir ao culto ou estar no culto pensando em prioridade, em primeiro lugar, o que nós vamos receber, mas no culto é o que nós vamos oferecer a Deus. No culto, nós temos pelo menos 3 pilares. O primeiro pilar eu coloco como sendo o pilar da comunhão. Quando nós nos reunimos entre irmãos, quando estamos em comunhão, neste momento que estamos vivendo, não nos é permitido que nos encontremos, mas nós estamos saudosos
daquele momento em que possamos nos encontrar, nos abraçar, manter a comunhão entre os irmãos. Eu creio que daqui para frente nós vamos ter o que estamos chamando de culto híbrido. Ou seja, logo voltaremos ao culto presencial, nos reuniremos, mas também para aqueles que não puderem ir, nós continuamos usando este meio de comunicação para que nós possamos continuar cultuando ao nosso Deus. O segundo pilar é o pilar do louvor, da adoração, quando nós cantamos e louvamos a Deus através dos cânticos. Agora, a gente precisa entender que nem todo cântico é de adoração. Às vezes a gente vê, por exemplo, é colocado na nossa liturgia, e não é errado esse tipo de cântico, só que não é de adoração. E a gente canta, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Esse não é um cântico de adoração, é um cântico de comunhão. É a hora de olho no olho do irmão, dizer o quanto ele é importante, o quanto nós amamos, o quanto nós gostamos de estar juntos. Corremos o risco de cantar também, não meditando no significado da letra, aquilo que fazemos. Tem às vezes até o trenzinho gospel, onde vão cantando e vão andando para lá, dali a pouco, a ponte caiu. Aliás, isso, a ponte caiu, não é do gospel, não. Mas vocês entendem o que eu estou falando, desculpe a brincadeira. Mas eu quero com isso dizer o seguinte, queridos, que às vezes a gente canta numa verdadeira brincadeira, ou não levando a sério. Não estou dizendo que aqueles que fazem o trenzinho gospel não estão levando a sério. Eu só quis ilustrar para que você entenda a seriedade quando nós cantamos é para adorar a Deus. E o terceiro pilar é o da palavra. É quando nós abrimos a Bíblia, quando nós meditamos na palavra de Deus, tiramos ensino para o nosso coração. Aliás, eu penso que a nossa liturgia deveria de ser invertido. Primeiro a comunhão, agora vem a palavra. E no momento em que nós ouvimos a palavra, que Deus fala conosco, aí sim nós estamos prontos, já ouvimos de Deus, agora nós podemos louvar, nós podemos adorar de coração, porque nós ouvimos Deus. Eu quero caminhar para o encerramento, relendo o versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Preste atenção, Deus não procura adoração. Deus procura adoradores. Ele já tem no céu os anjos que o adoram. A Bíblia toda descreve isto. Quando você lê lá em Apocalipse, por exemplo, a visão do trono de Deus, no capítulo 4, versículo 8 de Apocalipse, diz, e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então os anjos já o adoram. Eu me lembro quando eu fazia o seminário e na primeira aula de hebraico, o professor fez questão de começar ensinando-nos o hebraico com uma palavra que está em Isaías 6:3, onde diz Santo, 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 e ele ensinou-nos Kadosh, Kadosh, Kadosh. E todas as aulas ele iniciava Kadosh, Kadosh, Kadosh. Adivinha se ele não ficou conhecido como o professor Kadosh. Com quem que você tem aula hoje? Eu tenho aula com o Kadosh. Reverendo Josué Xavier já está com o Senhor, mas nos ensinou, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Quando nós estudamos o breve catecismo de Westminster, a primeira pergunta é, qual é o fim principal
de Deus. E a resposta, com vários versículos, diz o seguinte: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Em Mateus capítulo 4, versículo 10, quando Satanás foi diante de Jesus para tentá-lo, o Senhor Jesus repreendeu: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. A nossa adoração, o nosso culto, a nossa devoção, o nosso louvor é para Deus. A Ele seja dada toda a honra e toda a glória. Eu e você fomos criados para adorar a Deus. E quando não o adoramos, nós estamos fugindo do propósito para o qual fomos formados. Você quer ser um adorador? Você é um adorador? E a adoração não é somente no templo, somente no culto, mas em todos os momentos, em todos os lugares. Nós podemos e devemos adorar a Deus. E se o que estivermos fazendo não adorar, não glorificar, não exaltar o nome de Deus, nós estamos fugindo do propósito de Deus para a nossa vida. Aí no versículo 25, ela diz: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, vos anunciará todas as coisas. Versículo 26, disse-lhe Jesus: eu sou o que falo contigo. Jesus se revelou à mulher e se revela a nós. Jesus está conosco. Jesus está se revelando. O Espírito Santo está para trabalhar no seu coração, no nosso coração, para que pela fé nós possamos encontrar-nos com Deus por meio de Cristo Jesus. Você já teve um encontro com Jesus? Onde aconteceu o encontro daquela mulher com Jesus? Onde ocorreu o seu encontro? Onde foi o seu poço? Se você ainda não teve um encontro real, verdadeiro com Jesus, isso pode acontecer agora mesmo. Basta você declarar: eu reconheço que eu sou um pecador, e por causa dos meus pecados, eu estou destinado à morte, à perdição. Mas eu reconheço que Jesus Cristo é o Deus que se fez homem, habitou entre nós, morreu na cruz para perdoar e apagar os meus pecados. E agora eu convido Jesus para entrar no meu coração. Eu entrego a minha vida a Jesus Cristo. Eu sou de Jesus e Jesus é meu. E ele diz: aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Então eu quero te convidar para que você agora mesmo diga: Senhor Jesus, eu o convido para entrar na minha vida. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. E eu quero desafiar para que você seja, em Cristo Jesus, um adorador, alguém que viva para exaltar, para glorificar a Deus. Aí a sua vida terá sentido. A nossa vida só tem sentido quando nós somos de Jesus e vivemos para adorá-lo. Que Deus o abençoe. Reconheça nesta noite o poder, a maravilha, a grandiosidade de Deus. Entregue a sua vida para Jesus e seja um adorador em todos os momentos, em todas as circunstâncias, louvando, exaltando, adorando a Deus. Deus estará com você. Você será feliz e abençoado. Que assim Deus faça nos nossos corações, em nome de Jesus. Que esta palavra tenha sido gravada e sirva para a sua edificação, em nome de Jesus. Amém.